Oi, gente, tudo bem com vocês, meus príncipes e minhas princesas desse Brasil? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a mais uma videoaula de história. Hoje a gente vai falar sobre história geral. Se você não me conhece, está chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou Tainã e eu faço videoaulas de história para ajudar você a fazer aquela prova, o trabalho, se preparar para o Enem, tá certo? Então, se você gosta e quer aprender sobre o universo da história, vem comigo que tá na hora. Gente, antes da gente começar o vídeo, aquele recado de sempre, gente, a mesma coisa, o basicão. Curte, compartilha, se inscreva, deixe seu comentário, tá certo? E não se esqueçam, gente, também de me seguir, tá? Lá no Instagram, que é o @TaiBritoMendes, tá certo? Lá eu também compartilho um conteúdo de história pra vocês. Tem IGTV, tem personagens históricos, curiosidades, dicas de livro, de filmes, tá bom? Séries. E é isso. Então, gente, vamos ao vídeo. Hoje a gente vai estudar um tema que são as grandes navegações. Gente, o que foram as grandes navegações? Foi um projeto europeu, mais especificamente foi um projeto de Portugal e da Espanha, que era um projeto, gente, colonizador. O objetivo era conquistar novas terras e também metais preciosos, né, o ouro e a prata, nos outros continentes. Então, esse era o objetivo das grandes navegações. Gente, as grandes navegações, elas começaram na mudança da Idade Média para a Idade Moderna, no século XV. E o que estava acontecendo, gente? Qual era o contexto da Europa nessa época? As pessoas, os próprios fiéis, estavam começando a questionar os dogmas da Igreja Católica. As pessoas já não vão mais aceitar aquela explicação, porque Deus quis, Deus quer assim, isso aconteceu porque foi da vontade de Deus. Não, essa desculpa não vai mais colar, tá? As pessoas agora vão querer uma explicação lógica e racional para os fenômenos, para as coisas que aconteciam. Então, gente, uma coisa que prejudicou muito a Igreja Católica foram as reformas protestantes. Nos próximos vídeos, a gente pode falar de Martinho Lutero, Calvino, foram grandes reformistas que questionaram, né, os dogmas da Igreja Católica. Então, basicamente, era isso que estava rolando na Europa. Esse era o contexto aí das grandes navegações. Gente, porque também Portugal e Espanha, né? A gente fala exclusivamente desses países, esses países que se lançaram ao mar aí no projeto das grandes navegações. Porque, gente, esses dois países foram os primeiros países da Europa a sair do feudalismo e adentrar no mundo do capitalismo. Então, por exemplo, não é que não existisse o rei sempre existiu. Da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, França, enfim, isso sempre existiu. Só que a gente vivia numa sociedade feudal. Tá? Então, assim, o senhor feudal, a gente também vai ver num vídeo sobre feudalismo, mas só para contextualizar, para vocês poderem entender as grandes navegações. O que acontece? Tinha o feudo, né? E o senhor feudal mandava em tudo ali no seu feudo. Então, a figura do rei era praticamente, sabe, enfim, fazia muita diferença, né? Já que cada feudo ali era comandado pelo seu senhor feudal e tinha suas próprias regras, o seu próprio funcionamento, né? Era aí da sua maneira. E aí o que vai acontecer? Portugal e Espanha, né, vão ser os primeiros a acabar aí com essa sociedade feudal e entrar numa sociedade moderna. E aí o rei vai ganhar força, né, novamente. A gente vai ter aí um estado unificado e forte. Porque, gente, somente um estado, né, um país, para bancar o projeto aí das grandes navegações. Porque, assim, era muito caro. A burguesia também ajudou, tá? Diga-se de passagem. Então, os burgueses, que era a classe comerciante, né, que estava aí emergindo na época, financiaram também as grandes navegações, mas assim, ficou pauleira aí pro Estado, né, financiar esse projeto. Não era nada barato, porque imagina você construir uma nau, as caravelas, tanto de homens que iam, né, para essas missões, né, de colonizadoras. Então, assim, foi muito dinheiro investido, tá? Então, por isso que só Portugal e Espanha
que se lançaram aí no projeto, né, das grandes navegações, porque eram os dois países que estavam unificados, tá? E tiveram aí como bancar isso aí. Gente, como eu já falei, o principal objetivo era encontrar terras, tá? E metais preciosos. A Espanha, ela encontrou logo de cara prata, né? E o ouro. E a Espanha enriqueceu cada vez mais, entendeu? Era um luxo só, uma ostentação, mas depois, lá na frente, ela vai perder. Porque ela não soube investir, achou que ia ficar explorando da América para sempre, e ia ficar multimilionária para sempre, né? Então, as coisas acabam. Aqui no Brasil, gente, já foi diferente, né? Como a gente viu lá na nossa primeira videoaula de História do Brasil, não se encontrou de imediato metal precioso. Metal precioso só vai ser encontrado séculos depois, lá em Minas Gerais, já no século XVIII. E aí aqui no Brasil, né, virou aí a economia do plantation, da cana-de-açúcar, e assistam lá que vocês vão ficar sabendo. Gente, então era isso, né? Buscar ouro e prata e as terras. E assim, uma coisa que a gente tem que saber é que não era fácil, tá? Encarar uma viagem dessa. Então, assim, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz Caminha, Vasco da Gama, né? Que Vasco da Gama com a sua viagem para as Índias, né? Enfim, que descobriu a rota aí para as Índias. Assim, eles eram homens de fibra, muito corajosos, porque assim, tinha que estudar muito, tá? Então eles tinham que saber de física, para saber quanto tempo aí ia durar aí uma viagem, matemática, tinha que saber um pouco também de meteorologia, né? E assim, era uma viagem do incerto, né? Porque você não sabia o que você ia encontrar. Então você podia ter, enfim, sei lá, tempestades e o navio, né? Enfim, virar, ser devorado por tubarões. Você não sabia o que você ia encontrar na terra, né, nova, né? Você não sabia que você ia encontrar os índios. Eles não sabiam nem o que eram índios, né? Não sabiam se realmente encontrar o ouro e a prata. Então, assim, é um projeto que teve muito investimento, foi muito caro, mas também precisou realmente aí de pessoas corajosas, né? E que estudaram muito para poder se lançar aí ao mar em busca, né, do inesperado. Você não sabe o que vai acontecer. Gente, essas viagens, elas eram simplesmente tenebrosas, né? Tinha que ser corajoso, né, para poder encarar aí, entrar numa caravela dessa, numa nau, porque não era fácil não. O que acontece, gente? A comida acabava, tá? Logo de cara. Água também, tá? E o que eles faziam para a água render um pouco mais? Eles colocavam azeite, né? Imagina se beber aquela água, ficava meio salgada, com gosto. Então, assim, enfim, não era água, né? Pura, né? A água doce que a gente bebe. Banho não existe, tá? Esquece. Banho, nem pensar. Os marinheiros dormiam tudo jogado, tudo ao relento. Também não tinha cama. Não era navio transatlântico de cruzeiro, de lazer que a gente conhece hoje em dia. Não. As necessidades eram feitas no próprio navio, em qualquer lugar. Então, assim, higiene nenhuma. Ou faziam, né, num recipiente e jogavam ao mar. Então, assim, era brabo, né? E fora, gente, que isso aí ficou, né, um lugar super propício para as doenças, né? Então, malária, febre, enfim, gente, desinteria, né? Ficou aí, por causa dessas condições precárias, né? As doenças, né? Apareceram, muita gente morreu. E também uma doença, gente, muito grave, que é importante a gente ressaltar, que é o escorbuto. Escorbuto. Pronto, acertei para falar para vocês. Gente, o que é o escorbuto? É a falta de vitamina D no organismo. E muitas pessoas ficaram super mal e acabaram aí morrendo nessas viagens, tá? Gente, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho agora dessa questão do eurocentrismo, porque a gente entendeu o que foi o projeto das grandes navegações, sobre Portugal, que foi, junto com a Espanha, né, o país que se lançou aí no projeto das grandes navegações. Vocês podem assistir a primeira videoaula, tá, de História do Brasil. Em relação à Espanha, a gente já falou aqui brevemente com o texto dela, mas em breve vai ter aula aí só da descoberta, né, da América. Isso tem tema, né, rende aí
uma videoaula inteira, mas a gente já entendeu, já contextualizou, até porque o foco aqui hoje é as grandes navegações, né? Enfim, embora a Espanha faça parte disso. E aí, gente, para finalizar, eu vou falar um pouquinho dessa questão do eurocentrismo. Gente, o que é o eurocentrismo? Então, é o controle, né, do velho mundo, né, que é a Europa, sobre o novo mundo, né, que são as colônias aí que foram descobertas, no caso Portugal, né, e a América. Gente, até hoje a gente tem esse modo de viver eurocentrista, né? Nós mesmos, por exemplo, brasileiros, a gente deprecia as marcas nacionais, seja de roupa, de comida, enfim, seja lá do que for. A gente tem essa ideia que tudo que vem da Europa é melhor, né? É mais bacana, tem uma qualidade melhor, né? Enfim, não é assim que funciona. Então, essa questão do eurocentrismo, ele existe, assim, desde de sempre. E os europeus saem ali do continente deles para colonizar novas terras, né? Dando essa desculpa também de missão civilizadora, né? Que eles estavam ali para catequizar, né? No caso aqui do Brasil, os índios, né? Trazer educação, trazer cultura, né, para os índios que eram selvagens, enfim. Então a gente ainda tem que entubar essa aí, né, que eles não, na verdade, estão vindo aqui, explora a nossa terra, pega a nossa riqueza, e a gente ainda tem que, né, ouvir que eles estão fazendo um favor, né, os europeus, pra gente, né, pro pessoal aqui da América, né, enfim. E é isso, né? Então o eurocentrismo é isso, né? A Europa aí se sentindo a maravilhosa. A gente tem o eurocentrismo, gente, faz com que a história oficial seja sempre contada pelo olhar aí da Europa. A maioria mesmo dos livros de história, grandes historiadores, né, pesquisas, vieram da Europa. A gente tem uma quantidade muito menor de estudos sobre a África, sobre a própria América, porque o foco ali, né, o berço ali da civilização é voltado para a Europa, né? Então, isso é eurocentrismo, né, um preconceito muito grande, é a Europa aí se sentindo a dona do pedaço e querendo dominar todo mundo. Bom, gente, ufa, cansei. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo, que vocês tenham aprendido pelo menos uma coisinha comigo, tá? Que eu possa contribuir aí pro seu trabalho, pra sua prova, pros seus estudos. Não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Deixa seu like aqui pra mim, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer esse canal crescer. Conto com seu carinho. É isso, me segue também lá no Instagram, que é o @ThaiBritoMendes. Tô sempre postando também conteúdo bacana de história pra vocês. E é isso, vou ficando por aqui. Um beijo grande pra todos vocês, meus príncipes e minhas princesas desse Brasil. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!